Quero desejar a todos uma boa tarde e agradeço também a oportunidade de poder estar aqui para a evolução minha, principalmente, e ajudar com essas palavras que eu vou dizer hoje a direcionar a trilha do nosso íntimo. Vou falar de um assunto que talvez alguns quase sempre fogem, mas a fuga não é nunca aconselhável na vida. Nós sempre temos que enfrentar a realidade da vida. A vida como ela é e não na ilusão. Todos nós temos um caminho a seguir. E nós acreditamos que nós, se soubéssemos mais sobre a vida, sobre a morte, e principalmente da vida após a morte, nós saberíamos melhor direcionar a trilha do nosso íntimo. Se nós soubéssemos mais sobre a vida, sobre a morte e, principalmente, sobre a vida após a morte, saberíamos melhor trilhar, melhor dizendo, direcionar o caminho certo, a trilha do nosso íntimo. Quantas tristezas, quantos sofrimentos no mundo por ignorância. Ignorância não é uma pessoa atrasada, às vezes pode ser muito culta, mas ela ignora certas verdades que a vida nos mostra no dia a dia. Todos nós, amigos, somos energias. Como tudo no mundo é energia. Algumas energias estão em renovação, outras em desequilíbrio. Assim como na natureza, quando essas energias estão em desequilíbrio, produzem desastres, catástrofes, furacões de toda ordem, que muito bem nós os conhecemos. O nosso interior, quando está em desequilíbrio, também está sujeito a grandes perturbações, a grandes tufões, doenças, sofrimentos desnecessários, porque nós não aprendemos a viver em equilíbrio. Mas alguém pergunta, o que é equilíbrio? Equilíbrio é andar de acordo com a lei moral, com aquilo que a tua consciência te diz. Quantas vezes a gente procura o bem e faz o mal? Porque a verdade está escrita na consciência de cada um. Quando eu falo consciência, é uma palavra que também significa alma, significa espírito. Só que eu uso a palavra consciência para dizer aquilo que nós devemos e temos que saber. Seria a nossa alma. Mas, nesse detalhe, nesse entendimento que a gente tem, consciência, com sabedoria.
é aquilo que nós deveríamos saber para poder viver bem. Enquanto nós não procurarmos a harmonia dentro de nós, que fazemos parte desse mundo, que estamos sujeitos a energias de todo tipo, inclusive boas e ruins também. Enquanto não soubermos controlar, dar equilíbrio na nossa vida, vivenciamos sempre sofrimentos, tristezas, aborrecimentos e às vezes não sabemos porquê. Mas é que todos nós estamos e fazemos parte dessa corrente de energias. Goethe, um famoso escritor alemão, homem de profunda religiosidade, enquanto nós não soubermos como morrer para voltar a viver, seremos sempre como tristes viajantes numa terra escura. Glauben Erde é o final das palavras dele. Se nós não soubermos morrer para voltar a viver, seremos como tristes viajantes numa noite, numa terra escura. Terra, Erde. Palavras sábias de um sábio. Se nós, aqui presentes, não colocarmos na nossa cabeça a ideia que a morte e a vida significam sempre renovação. Nós temos que pôr na nossa cabeça que a vida e a morte sempre significam renovação. A morte é a continuidade da vida e a vida é a continuidade da morte. Por que nós não engolimos tão fácil? É lógico que eu devo procurar viver, ter até um certo medo de morrer, isso é normal. Isso todos, porque temos o instinto da conservação da vida. Depois também temos um pouco de medo da morte por outras coisas. Nós estamos muito grudados aos sentidos. E para nós, muitas coisas fictícias são reais. E aquilo que é ilusório se torna real. E não sabemos distinguir o que é bom para a nossa vida. Claro que nós não podemos só viver de espírito, mas temos que procurar o equilíbrio. No fim dessa palestra, eu vou repetir uma frase que vou dizer agora, de um grande pensador do século passado, talvez um dos maiores exegetas, intérpretes da vida espiritual. Nada mais criativo, talvez você estranhe ouvir isso, nada mais criativo do que a morte, porque ela encerra
os segredos da vida. Ela encerra os segredos da vida. Há uns 35 anos atrás, o Globo Repórter trouxe um assunto, quase morte. Essas experiências que estavam fazendo nos Estados Unidos, essas pesquisas com médicos, se bem que essas pesquisas já há 8 séculos antes de Cristo, os tibetanos já tinham o Livro dos Mortos. Coisa fantástica que todo o homem deveria ler. O Livro dos Mortos dos tibetanos para aprender a viver. Ler o Livro dos Mortos para aprender a viver. E os médicos, filósofos, especialistas, hoje, no mundo todo, há esse movimento que talvez seja desconhecido por grande parte. No passado, eu já disse, o Globo Repórter trouxe esse assunto. Mas, como era início, todo mundo achou que eram alucinações, que eram coisas de doentes, de remédios, mas hoje é uma realidade. Esses 80 médicos hoje que formam uma associação com sede na Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, que tem escritórios quase em todo o mundo, trouxeram resultados que para nós cristãos é uma alegria, uma satisfação em poder sofrer um pouco nesse mundo e saber que a nossa vida continua. Esses médicos consultaram já mais de 20 mil casos de quase mortes de pessoas que entraram em estado de coma e que depois recordaram tudo o que se passou. Saíram fora do corpo. Nós temos 2 corpos. Quem não sabe disso? Na nossa civilização ocidental, falar isso, o homem parece que a gente esteja falando bobagem. Mas nós temos 2 corpos. Um espiritual, os espíritas chamam de perispírito. E outro, esse material que vai para o barro. E o perispírito é para outra vida. O corpo espiritual é para outra vida. Esse corpo espiritual, em caso de acidente grave, em caso de estado de coma, ele deixa esse corpo. Hoje ninguém mais tem dúvida disso. Porque até parapsicólogos, que não tem nada a ver com religião, fazem e orientam pessoas a fazer viagens fora do corpo físico. E todos nós, todos vocês, talvez com exceções, já estiveram nesse corpo. Toda vez que você sonha que está voando em cima de uma cidade, toda vez que você sonhou e no dia seguinte lembra que esteve naquele lugar já conhecido, você esteve fora do seu corpo físico. Toda vez que à noite você chama alguém e ninguém te responde, é que você estava fora do teu corpo físico. Toda vez que você teve um pesadelo, acordou suado, é porque você entrou muito depressa no corpo físico, no corpo... Aliás, o corpo espiritual entrou depressa no corpo físico. Isso não tem dúvida, isso não é coisa de religião, de padre, do pregador, ou de espiritismo.
Isso é fato conhecido da própria ciência, que há 8 séculos os tibetanos sabem de cor e salteado, desde criancinhas. Quanto sofrimento tem essas pessoas lá de Brumadinho, coitado, que perderam seus parentes, e todas elas ficam pensando, coitado, como é que ele fez? Que triste morrer, enterrado, sufocado, aquele que morreu no incêndio. Essas pessoas ignoram que o corpo espiritual, a minha alma, tudo que eu sei com a minha consciência, nesses casos está fora. Isso está comprovado por mais de 80 sábios e livros, até muitos eu tenho, está comprovado. Que nos grandes acidentes, em estado de coma, a pessoa está ouvindo, vendo, está por demais comprovado essa realidade através dessas associações de médicos e também pela experiência milenar dos tibetanos. Meu Deus, que tristeza muitos pensam ter morrido debaixo, enterrado, sufocado vivo. O corpo, o espírito, o corpo físico está lá. O espírito já saiu. Sai e passa por um túnel, todos eles. Muitos, talvez tenha alguém aqui que já esteve em estado de coma e pressentiu certas coisas numa realidade além da nossa vida. Às vezes não conta, sabe por quê? Porque ele talvez pensa de passar por ridículo, porque a maioria não acredita nisso. Então ele não conta. Tem um escritor, jornalista carioca, que escreveu o livro Depois da Luz. Sobre um caso desse, ele disse que ele tinha medo de publicar esse livro, porque a maioria não acreditava nisso. Esses médicos, quando um doutor Modi divulgou o seu primeiro livro, fazendo experiências com pessoas que estavam quase mortas, muitos ficaram descrentes e começaram a também participar dessa pesquisa, porque achavam que era uma coisa muito interessante e que serviam a eles. Então hoje existem sábias lições. Heber Alexandre, um grande cirurgião dos Estados Unidos, da principal universidade dos Estados Unidos, conhecia perfeitamente o que era o cérebro. Ele não era muito crente em Deus, em religião. Ele sabe operar ainda hoje, em Harvard, na universidade. Ele está trabalhando, publicou um livro, eu tenho esse livro, está traduzido em português, inclusive. Ele não acreditava nessa história, que alguns médicos tinham começado a pesquisar as experiências de quase morte. Ele ficou 15 dias em coma e percebeu que o eletroencefalograma dele era uma linha, portanto, morte cerebral. Ele ouviu e viu tudo o que os médicos fizeram para que ele voltasse a viver. E ao voltar a viver, está lá ainda hoje trabalhando, porém escreveu um livro. Esse livro vocês encontram, se quiserem. Heber Alexander. Eu sabia, como médico, como cirurgião que eu sou, depois de anos e anos
operando os cérebros, que a morte matava o corpo, que a morte matava o cérebro, mas não sabia. E fiquei aprendendo que a morte não mata a consciência, não mata a alma. E nós carregamos isso, o povo não sabe, que os nossos cristãos que vão a enterros não sabem, que vão num velório não sabem, que os mortos carregam tudo o que conquistaram nessa vida. Nada deixarão. As emoções, os afetos, aqueles que aprenderam de cultura, inclusive ao voltarem à vida, aconselham a estudar, a amar o próximo, a ser benigno com os outros e, sobretudo, estudar. Não diga porque você é velho, eu não preciso mais estudar, porque você vai precisar desse estudo, porque você vai levar para outra vida tudo o que você aprendeu. Depois de deixar o túnel, esses 20.000 pessoas que constam em livros hoje, eu não estou falando bobagem aqui, tá? Tenho 80 anos de vida, fiz alguns estudos, não preciso vir aqui contar bobagem para ninguém. Depois de passar o túnel, eles encontram sempre pessoas amigas, parentes, que os vêm ajudar. E encontram um lugar de luz, muita serenidade, muita paz. E muitos não querem mais voltar a esse mundo, porque encontraram um mundo mais interessante. Osies, um grande pesquisador alemão, ainda vivo, no seu livro diz assim: quase todos os que eu atendi, mais de milhares de casos de pessoas moribundas, todas elas se incendeiam minutos antes do desenlace final. Por quê? Eles estão vendo a janela da eternidade. Lá encontra um ser de luz que lhe diz depois: você tem que voltar a viver a vida. Ele lhe dá um conselho. Quase todos eles vêm com isso. Pode ser brasileiro, italiano, livros, principalmente americanos. Todos eles constam. Vá viver. E todos eles voltam com uma lição: estudar mais, se aperfeiçoar mais e, sobretudo, amar seus semelhantes. Ser camarada, ser colega. Como falou aqui a diretora que deu esse curso, não só com dinheiro se ajuda os outros. Não só com doações, mas com palavras. Depois eu vou citar um texto aqui que é bem claro sobre isso. Que não é só com dinheiro, com doação que se ajuda os outros. Há tantas maneiras do nosso dia a dia que nós podemos fazer para ajudar os outros. E esta é a lição que aqueles que estiveram do lado de lá trazem para nós. Aqueles mais de 1000 suicidas que tentaram tirar a vida, declararam: não adianta tirar a vida aqui, porque a vida não tem fim. E você só vai ter problemas lá. Não adianta tirar a vida aqui. Você vai ter problemas lá. Porque a vida continua.
Um outro caso, em campo de batalha, soldado americano é tombado, considerado como morto, passa o caminhão de noite, o recolhe e ele vê tudo o que está ocorrendo. Vê até quando os Vietcong lhe roubaram as coisas. Vê quando ela estava em cima do caminhão e é levado para um local onde lhe é furada a veia para ser embalsamado. E ao furar a veia para ser embalsamado na perna esquerda, fêmur, os médicos notaram que saiu sangue. E quando sai sangue, é porque tem vida ainda. Hoje está ajudando num hospital do exército americano nos Estados Unidos. E esse médico também escreveu um livro. E tantos casos que ele já fez, mudou até de comportamento. A vida dele, que antes não tinha sentido. Por isso o homem tem que botar na cabeça que a morte e a vida e a morte, botar essa ideia na cabeça, faz parte da nossa evolução. O medo que nós temos é normal. Mas nós temos que saber que nós somos eternos. O que vocês me dizem, Dom Sonâmbulo? Que de noite levanta, tem um outro corpo que vê através da irradiação, através da energia, tem dupla vista. Um corpo que dorme, que sai da cama, que usa o corpo físico, dormindo. Quem enxerga é o outro corpo, o espírito. Esse também é um fato que ninguém pode aqui dizer, isso não existe. Isso é uma realidade. Hoje, se vocês quiserem fazer um curso de como sair fora do corpo físico, em qualquer momento, existem técnicas. Não é dadas por escolas, por cursos de religiões, nada disso, mas por escolas psicológicas, parapsicológicas. Há cursos em todo lugar, há em São Paulo, há no Rio, Nova York, tem vários. E nós, muitas vezes, saímos do nosso corpo dormindo, sonhando. Não é todo sonho que você sai do corpo, mas um sonho que é lúcido, que você o recorda, que você sabe que já esteve lá. Você esteve fora do seu corpo físico. Todos nós temos um corpo espiritual. Meus amigos, eu teria mais coisas para dizer para vocês. Fica mais um pouquinho. Mas eu vou ficar mais um pouquinho. Mas eu vou... Mas eu vou dizer para vocês, depois que vi a minha mãe sem duas pernas, no hospital em Azambuja, aqui em Brusque, consciente, um dia antes da morte, ela me dizer o que eu vi, eu comecei a pesquisar e descobri que é uma realidade. Existe o doente, a pessoa em estado de coma, pessoa às vezes consciente, que sabe que está para morrer, se incendeia. Se incendeia. É o que ocorreu com minha mãe. A alma nossa tem uma força que nós a desconhecemos, que nós não a estudamos, porque nós só estamos enfiados em coisas materiais, porque nós custa nos desprender
das coisas materiais, dos bens dessa terra, que precisa ter, mas aprenda na vida a começar a se desfazer dessas coisas e você terá uma projeção maior para a outra vida. Esses livros que eu citei aqui existem, eu tenho eles quase todos. Aqui a casa tem alguns até aqui que eu vou te devolver meio logo dois, tá? A casa aqui. Mas não são livros religiosos, são livros técnicos, de especialistas, de filósofos, de psicólogos, que dizem que nós temos uma grande dimensão pela frente. E eu gostaria aqui de dizer o seguinte: a grande lição que os depoimentos desses 10.000 pessoas que foram pesquisadas, inclusive brasileiros, o recado para nós é esse: coloquem-se em harmonia com os outros e estudem, independente de idade, porque depois você vai precisar conhecer melhor, e quanto melhor você conhecer, melhor será a vida. E por coincidência, aquilo que ela leu aqui, que não é só de esmola que a gente deve exercer a caridade. E para completar esse assunto sobre a vida e a morte, eu disse, uns 10 minutos atrás, que um grande pensador, Alan Watts, escreveu: nada mais criativo do que a morte, porque ela encerra os segredos da vida. Se eu tranco a respiração, soltando-a, eu a recupero. Se você quer viver, morra. Essa é a lição que nós temos que levar. Não tem outra. Infelizmente, alguns não acreditam, mas um dia irão crer. E a nossa, graças a Deus, eu fui aluno dos jesuítas lá em Nova Trento, sou católico, sou espírita também. Me ensinaram que havia um inferno. Me ensinaram que quem morresse em pecado mortal ia para o inferno. Era um espantalho que colocaram em nós. Nada disso existe. Depois da morte, você tem chance ainda de ser ajudado, de se ajudar. Por isso, cada um de nós pode traçar o seu caminho. Mas, se você aprender um pouco mais sobre a vida e a morte, você direcionará melhor a trilha do seu íntimo. Você viverá em paz. Quando seu pai ou sua mãe ou alguém estiver em coma, fique sabendo que eles estão numa paz absoluta, numa tranquilidade extrema. Segundo pesquisadores, é o momento mais feliz que o homem vive sobre a terra. Quando alguém está em coma, vou repetir, está para morrer, ou volte a viver, não fale bobagem. Faça como Einstein, que tendo uma prima que estava doente,
tocava violino, ou lia a imortalidade da alma de Platão para ele. E as burras daquelas enfermeiras diziam para ele: não adianta, Einstein, o homem que inventou a maior sábio de todos os tempos, eu acredito. Não adianta, Einstein, eles estão inconscientes. Que nada dizer. É nesse estado que eles estão mais conscientes. É no estado de coma que a pessoa sente, ouve e vive tranquila em paz. Só não mexe porque o corpo físico está. Mas o outro corpo, que é o principal, a alma, o espírito, a consciência, está viva. Portanto, repito, se alguém de vocês tiver um pai, uma mãe, tiveram ou vão ter, ou algum parente em coma, saiba, respeite aquele momento, mas saiba que ele está vivendo uma hora muito feliz. Todos os médicos têm essas conclusões de mais de milhares de casos já ocorridos e que estão relatados, e que os tibetanos, já falei, já sabiam há 8 séculos antes de Moisés. Moisés viveu 7 séculos antes de Cristo. Eles, 8 séculos antes de Cristo, já sabiam disso. Portanto, quando alguém morre queimado, se você teve alguém, não seja ignorante. Diga, não interessa se os outros acreditam ou não. O corpo dele espiritual, a alma dele, a consciência dele, o ser dele, tudo que ele é, está fora disso. E a lição que eles nos dão? Caridade. E eu vou terminar essa palestra com um trecho de Braulio Bessa. Alguns o conhecem. E o Braulio é um bravo escritor, é um cara inteligente, mas ele sabe como é que nós podemos fazer caridade. Há tantos modos que nós podemos ajudar os outros, que muitas vezes nós ajudamos os outros a afundar, fofoca, afundar os outros, acabar com os outros. Não é só dar esmola, não. Ele nos ensina, falando sobre o Natal, que nós deveríamos viver o Natal de janeiro a dezembro, dezembro a janeiro, o ano todo. Então, eu vou terminar a minha palestra, uma mensagem de Braulio Bessa. Escutem bem, que vale a pena. Para que você entenda o real sentido da vinda de um homem bom, destemido. Para que você entenda que o dono da festa não pode ser esquecido. Mas olhe, veja lá, Pai Noel, o seu trenó de luz é mais lembrado que Jesus. Oh, balança incoerente, onde um saco de presente pesa mais que uma cruz. Eu sei que é bom dar presente, mas bom mesmo é ser presente, ser amigo, ser parceiro, ser um abraço quente, permitir que os olhos da gente, que nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você faça uma reflexão, independente de fé, de crença, de religião, faça o bem sem parar. Não adianta orar sem ter ação. Alimente
um faminto no meio da rua. Agasalhe um indigente coberto só pela lua. Faça a sua parte, cada um fazendo a sua. Convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe quem parou que ainda dá para seguir. Se esforce para erguer um amigo que caiu. Perdoe quem lhe feriu. Tente dar esperança a quem desistiu. Oh, meus irmãos, faça o bem sem perguntar por quê. Parece fora de moda, cheira meio a clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você seja firme, de janeiro a dezembro. Que seu propósito seja firme e verdadeiro. E que nós todos vivamos o Natal todo ano, o ano inteiro.